pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Meridiano Lives. O meu nome é Aline Dias da Silveira, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e, junto com a professora Mariana, do Departamento de Filosofia, coordenamos o Meridiano, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais. E o nosso objetivo com essas lives aqui no Instagram é estabelecer o diálogo de nossas pesquisas com o público, especialmente não acadêmico. Então a gente tenta trazer alguns assuntos aí da cultura pop, alguns assuntos que possam interessar a comunidade. E hoje, então, o tema será Reconquista. E o nosso convidado é o Rodrigo Prates de Andrade, que trabalha com a Península Ibérica Medieval. No primeiro momento, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Está bom o som assim? Bom, vou chamar aqui o Rodrigo. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Rodrigo. Tu consegue me escutar bem? Eu tô testando esse Consigo. microfone. Ah, ótimo. Que bom te Estou ver, muito Rodrigo. Estou muito bem no vídeo. Rodrigo, então, eu já te apresentei, né? Me falei que tu trabalha com Península Ibérica Medieval, mas fala um pouco mais especificamente assim sobre a tua pesquisa pra gente. Primeiramente, né, boa noite a todas e a todos, né? Agradecer a professora Aline e o Meridiano aqui por essa oportunidade, né? Sempre bom falar não só sobre as nossas pesquisas, mas coisas que nos interessam bastante enquanto historiadores. E a importância de publicizar isso. Começar com a minha trajetória, eu acho que é importante falar que eu sou da casa, né? Eu sou da Federal de Santa Catarina, graduado, mestre e doutorando já nos últimos momentos do doutorado. Como a professora Aline já comentou, ela é minha orientadora, né? Obviamente. E eu trabalho com a Península Ibérica Medieval desde a graduação. Sempre perpassando o tema de Reconquista, né? O tema da Reconquista sempre foi algo que perpassou minhas pesquisas. Na graduação, eu trabalhei com representações de muçulmanos em Aragão, no século XIII. No mestrado, eu já trabalhei pensando diretamente essa documentação enquanto formas historiográficas, também na Coroa de Aragão, pensando nos séculos XII e XIII. E agora, no doutorado, eu trabalho com Portugal, no século XIV, trabalhando com essa historiografia medieval. Em todas essas pesquisas, como eu falei antes, o tema da Reconquista perpassa. Assim, o tema da Reconquista é o ponto-chave das minhas pesquisas. E, de algum modo, como alguns historiadores colocam, ele é o ponto-chave da Península Ibérica. Não dá pra, é muito difícil você pensar na Península Ibérica sem, ao menos, perpassar o tema da Reconquista. E, Rodrigo, então, a gente pode começar, né, falando pra gente, assim, o que é essa Reconquista? Acho que primeiro a gente tem que colocar o que significa reconquistar. No momento que eu estou falando que eu quero reconquistar algo, significa que aquilo já foi meu. Eu tenho uma propriedade territorial sobre aquilo. O que usualmente a gente chama de reconquista, ele é um período que vai de 711 a 1492, ou seja, a gente está falando de um período de 8 séculos. Só que, como a gente vai ver, essa cronologia e o conceito de conquista, ele é extremamente problemático, ele é recheado de problemas que até hoje em dia eles ainda são extremamente debatidos, não só no campo historiográfico, mas também no debate público. A gente vai ver, por exemplo, palavras como invasão, conquista, o jeito que a gente utiliza, as palavras que a gente utiliza, são extremamente importantes para a gente pensar a reconquista. Então, mas podia explicar para a gente essa questão de invasão e conquista? Como que surgem essas palavras? O que a gente deveria utilizar, então? O que seria o termo invasão? Qual seria melhor usar? O termo invasão ou conquista? Primeiro que a gente tem que ver que invasão ou conquista tem uma intencionalidade por trás desses conceitos, né? Há uma intencionalidade, eu escolho fazer algo. O primeiro ponto que a gente pode colocar é que invasão ela tem uma conotação negativa. E a gente vê isso hoje em dia, pensar movimentos sociais, quando a gente fala tal movimento social invadiu uma terra ou invadiu um prédio, há uma conotação negativa quando a gente fala isso. Já a conquista, ele traz ou um termo neutro, ou seja, eu estou conquistando algo, ou de algum certo modo ele pode ser até um certo positivo. O termo conquista, conquistador, ele tem uma conotação positiva.
Somente para a época, se a gente for pensar conquistar algo, ele tem esse tom positivo. E aí a gente vai ver que tem uma diferenciação entre quem usa invasão e quem usa conquista. A gente tem, por exemplo, um documento do século IX, produzido no Egito, não é produzido em Al-Andaluzia, na Espanha, mas que vai usar o conceito de fath, que em tradução seria o termo de conquista. E o que é essa conquista? É a incorporação daquele território ibérico ao Império Omíada. É sempre bom lembrar que o mundo muçulmano já passava por um processo expansionista muito longo. A gente vai pensando... E isso é uma coisa que, como a gente não consigo projetar imagens aqui, visualizar mapas vai ser importante, né? Eles saindo aqui da Ásia, né, do Oriente, perpassando o norte da África e chegando à Península Ibérica. Ou seja, há um longo processo de deslocamento de expansão. Ou seja, aqui há, por uso dessa documentação árabe, o uso de conquista. É importante também frisar como é que essa conquista funciona. A gente pode dividir ela em 3 etapas. A primeira delas começa em 710, quando o Tarif bin Malik, ele não é um procedimento de conquista, é um procedimento de pilhagens e saques. Ele passa o Estreito de Gibraltar, as colunas de Hércules, e começa a saquear e pilhar. Isso é importante frisar, que isso é uma tática muito comum do mundo muçulmano. O mundo muçulmano começa a sua expansão com saques e pilhagens. Isso era muito comum. E não é nem necessariamente exclusivo do mundo muçulmano. Né? Pensar quase todos os povos da Antiguidade e da Idade Média usavam essas táticas de saque e de pilhagem. Os povos cristãos, posteriormente, vão usar muito essa tática. Essa é uma das táticas... Inclusive cristãos contra cristãos também, né? Sim. Eu já trabalhei com documentação que mostra tropas catalãs saqueando e pilhando exércitos franceses, assim, usando táticas não tão usuais que a gente colocaria. Essa é uma primeira fase de saque e pilhagem, enriquecimento, sim, bem comum. A gente entra numa segunda fase, a partir de 711, com a vinda do general, comandante Tariq ibn Ziyad. E é importante falar que tanto o Tarif quanto o Tariq, eles não são árabes. Esse é um problema que às vezes quando a gente vai pensar em mundo muçulmano, a gente pensa que esse mundo muçulmano é etnicamente a mesma coisa. E a gente sabe que não é. São povos extremamente diferentes, com culturas diferentes. Tanto o Tarif quanto o Tariq eram berberes, ou seja, eles vinham da região do norte da África. E aí o Tariq, ele começa esse processo de conquista, que aí vai de 711 a 732. É importante avisar que existe muito debate historiográfico, né? Por que isso acontece, né? Por que se perde tão rápido? Existem até, houve uma traição, Pedro Afonso, o rei Rodrigo, que tinha sido o último rei visigodo. Era o Rodrigo. O Rodrigo falando de Rodrigo. O rei Rodrigo tinha aberto uma espécie de caixa de Pandora na casa de Hércules. Há uma série de mitos mesmo, assim, no sentido da palavra mito, que perpassam a Constituição. Mas o que a gente pode dizer é que havia muitos conflitos no reino visigodo nessa época. Os visigodos não estavam necessariamente acostumados com essas táticas militares, o conflito, e acabou facilitando muitos desses reinos, desses ducados, desses bispos, acabaram se rendendo rapidamente, porque tinham conflitos com a própria monarquia central visigoda. Então, acho que isso também é importante colocar. Então, nessa primeira fase, a gente tem de 711 a 732 a conquista, esse fath, como a gente tinha colocado inicialmente. Uma terceira fase, que essa já é mais longa, que a gente pode colocar que vai do século IX ao século X, aí sim um processo de arabização e islamização do que vai ser o Al-Andalus ou o Califado Omíada, especificamente na Península Ibérica. Né? Então, é esse terceiro momento. Já do lado dos cristãos, pode falar, Aline. Não, então, é que tu falaste dessa questão, né? Então, eles chegam no século VIII, no início do século VIII, né? Tem toda essa questão chega no século IX, o Califado Omíada, né? Então, vai se desenvolvendo. E então tem séculos e séculos aí de uma forte presença muçulmana que também é diversa, como tu falaste, né? Sim. Não, só que eu queria comentar. E a gente vai ver, eu vou colocar isso posteriormente, como tem
vão chegando, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos colocar entre elas, vão chegando várias ondas de etnias e dinastias diferentes no decorrer dos séculos, vindo do norte da África, subindo para a Península Ibérica. Isso vai acontecer muitas e muitas vezes durante o decorrer dos séculos. Voltando aqui. O documento cristão que a gente tem, que fala mais recente sobre esse processo, é a Crônica de 754. A Crônica de 754 foi produzida por moçárabes. E quem eram esses moçárabes? É importante frisar. Os moçárabes eram, assim, basicamente, a gente pode colocar como as populações cristãs que permaneceram, né, nos seus territórios, mesmo quando chegaram os muçulmanos, mesmo sob o domínio muçulmano. Eles mantiveram muitas vezes os seus cargos, puderam manter o seu culto religioso, isso é muito importante, só que sem a publicidade, não é do mesmo jeito, mas também não é que foram proibidos de serem cristãos, tiveram que ser convertidos de uma vez para outra. Não foi bem assim. E muitas vezes o que aconteceu também é que eles começaram a cada vez mais serem letrados nessa cultura árabe. Né? Eles permaneceram cristãos, mas foram se aproximando mais dessa cultura árabe. E aí, nesse documento, nessa crônica de 754, aparece o termo invasão. Os muçulmanos invadiram a península. E como é que eles fazem isso? Eles retomam um topos literário que tinha sido constituído um século antes pelo Isidoro de Sevilha, que é o topos do louvor da Espanha. O que significa? O que é o louvor da Espanha? O louvor da Espanha fala, e isso quase chega a ser, ele fala por si, esse termo, esse topos, a Espanha é uma terra abençoada, e tal como toda terra abençoada, ela tem um povo eleito. E esse povo eleito, para o Isidoro de Sevilha, eram os godos. E é por isso que é importante, nessa crônica de 1700, nessa crônica de 754, ela aparece essa questão, tipo, o louvor da Espanha. Nós fomos invadidos porque nós éramos os eleitos. E aí o que a gente vê é que na própria documentação, a gente tem um documento do século VIII, 754, pouco depois da conquista, e ele, produzido na Península Ibérica, um documento do Egito, do século IX, ou seja, um século depois. E a gente vê esse embate, né? Ou seja, muçulmanos falam de conquista, cristãos falam de invasão. O problema e aí isso fala, é que como se tivesse um direito territorial sobre a península. Ou seja, os cristãos têm um direito da península, que chegamos ali, é nosso. Só que também é importante lembrar que os visigodos, quando chegaram na Gália e na Península Ibérica, no século V, também não foram por processos pacíficos colocando flor dando flor. Também foi um processo violento. E séculos antes, a gente também tem sempre bom lembrar, os romanos também não conquistaram a Península Ibérica de uma maneira pacífica. E aí aqui eu gosto de parafrasear um dito popular, que é invasor que toma de invasor recebe 100 anos de perdão. Ou seja, usar essa noção de uma propriedade é sempre extremamente problemático. Não tem um fundamento. É como se eu digo que aquela terra é minha e pronto. Mas então, teria um termo melhor para a gente definir esse processo? Então, isso... Invasão, conquista, reconquista? É assim, isso eu acho que é sempre bom lembrar. A gente pode chamar de fato, se a gente for pensar, e é sempre bom lembrar, a gente fala a reconquista cristã e a invasão da Espanha. Mas de jeito algum a gente chama a reconquista cristã de a invasão cristã de Al-Andalus. A gente não vê isso, a historiografia não usa esse termo. A gente não vê historiadores falando isso. A questão é que, e aí isso é um debate muito importante, como a gente vai ver, a reconquista ele é um conceito extremamente carregado, é um conceito ideológico. Né? O primeiro fato que a gente tem que pensar é que a palavra reconquista não aparece no período medieval. Ela é o que eu gosto de chamar de um conceito exógeno. Ela não está no período da Idade Média. Ela vai se recrudescer, ela vai se fortalecer mesmo na segunda metade do século XIX, e não é à toa que ela aparece na metade do século XIX com o que a gente vai chamar de século das nações e século da história. Não é à toa que essas coisas coincidem. Ou seja, ela é um conceito carregado de ideologia, né, desse século XIX. A questão é que é um debate pelos historiadores, é que esse conceito, no fim das contas, apesar de ser
exógeno e ele ser problemático porque ele escolhe um lado, ele é operacional para eu entender a perspectiva cristã. E isso é importante. Quando a gente fala de reconquista, está falando de um conceito operacional, porque de fato a gente vai ver que essas ideias, havia uma ideia de pertencimento. Esses cristãos constituíram essas ideias de pertencimento. A gente vê, por exemplo, aqui na crônica de 754, além da gente falar do topos da perda de Espanha, a gente vê uma outra coisa aparecendo, que é uma criação que aparece nessa crônica, que é o topos da perda. Ou seja, a partir daquele momento, aparece um topos que é a questão. A Espanha que foi perdida. E isso é um luto, é choro, é lágrima, porque eles perderam a terra prometida. E aí, o que é engraçado nessa crônica de 754, que foi escrita pelos moçárabes, como eu falei, é que nelas não aparece nenhum elo, e aí isso também, esse é mais um problema de não ter um mapinha aqui, né? Quero que vocês visualizem o mapa da Península Ibérica. Então vamos lá, os muçulmanos vieram pela África, subiram, eles tomaram basicamente toda a península. A gente pode colocar, acho que em termos de porcentagem, vai quase o que uns 70%, 80% da península, assim, se a gente for colocar assim. Nesse momento, sobra só o norte da península, que o que a gente vai posteriormente chamar de Reino das Astúrias. Que eles que vão se conclamar enquanto herdeiros dos godos. Só que o que a gente vê na crônica de 754 é que não aparece qualquer referência a esses povos do norte. Esses povos não há mostrando que esses povos do norte têm um elo com os visigodos, que eles são os herdeiros dos visigodos. Então, logo após a conquista, a gente não tem qualquer prova documental sobre isso, que vai marcar esse elo. E aí é importante pensar que desde a segunda metade do século XX, com Abílio Barbeiro, com o Virril, a gente vai ter um debate historiográfico que vai mostrar, pera lá, a gente vai ver que essas populações do norte não tem muito a ver com os visigodos. Eles brigavam com os visigodos, eles brigavam com os romanos. A gente vai pensar, uma terra de montanha, é difícil conquistar montanha. E além do que, talvez não houvesse nem tanto interesse em conquistar aquelas montanhas. Muitos daqueles povos do norte, as poucas coisas que conseguiu criar era cabra. O Renan fala um pouco sobre isso, né? Eles mais que os visigodos meio que deixassem, não, deixa eles lá, eles fazem parte, mas a gente não precisa, né, ir para lá, deixa eles aqui no canto deles. É uma questão, tanto que havia saques, às vezes desciam as montanhas. É difícil conquistar uma região montanhosa. E isso que, inclusive, faz com que os cristãos tenham alguma chance contra os muçulmanos nesse momento, né? Ali não é tomado porque muito é uma região montanhosa. Só que aí a gente também vai ver, logo depois desse debate historiográfico, a gente vai ver que não era bem assim como é colocado. A gente não sabe necessariamente o quanto foi romanizado, como era essa relação com os visigodos, essas populações cantábricas, asturianas e bascas. Só que o que a gente tem que ver? A gente não tem que pensar necessariamente como algo aconteceu, mas como é que elas se tornam verossímil, ou seja, como é que essas populações acreditavam que havia um elo entre os visigodos e esses cristãos do norte. E aí é importante colocar uma coisa, né? A ideia de reconquista, ela surge principalmente a partir dos moçárabes, que migraram a partir do século IX, mais ou menos, para o norte. Ou seja, é a partir desses moçárabes que no século IX migraram, que vão traçar esses paralelos com esses visigodos, que vão criar. Isso, ela faz todo sentido porque vai se adequar a um projeto asturiano do século IX, né, que é a defesa da fé cristã contra o Islã e a tomada das terras godas. Essa retomada das terras godas que, nessa constituição historiográfica e ideológica do século IX, vai aparecer como seus herdeiros, né? Aqueles que são do norte são os herdeiros daquelas terras, são os herdeiros dos godos. Rodrigo, tem uma pergunta aqui, bem interessante, tá? Uhum. Ver quem é que está fazendo aqui. É o Marcos Vinícius, aqui perguntando, interessante, que também alguns grupos judeus sefraditas têm também uma mitologia de retorno a Sefarad, na Espanha, né? Encontrasse isso na tua pesquisa, será que os judeus contribuíram com essa ideia? Contribuir com essa ideia de retorno, né, a uma terra prometida? Então, pergunta interessante. Na minha boa,
que eu não tenho necessariamente a resposta, mas eu posso indicar trabalhos, eu posso indicar um TCC, que eu fui banca sobre isso, não foi muito tempo atrás, agora eu estou esquecendo o nome do menino, acho que era Lucas o nome do menino, que ele fez um TCC exatamente sobre isso, sobre como os judeus vão pensar a sua escrita da história na Península Ibérica. Ele foi orientado pelo professor Bonaldo. O próprio professor Bonaldo tem pesquisa, acho que ele chegou a publicar algumas coisas interessantes. A gente pode colocar na bibliografia depois da live, na bibliografia dela. Eu acho que tem essa coisa, mas eu diretamente não trabalhei, mas eles vão, se eu não me engano, ou me perdoe aí alguma coisa se eu estiver errando, mas eles aparecem ali a Península Ibérica num primeiro momento, esses sefardistas aparecem a Península Ibérica como uma terra, não vou dizer terra prometida, mas uma terra boa para os judeus naquele momento. Ou seja, há essa construção de memória para não nos judeus. Mas, como eu falei, como eu não trabalho diretamente com os judeus, uma série de questões que perpassam isso e não saberia responder diretamente. Então, e daí tu falaste sobre esse processo, né, da chegada dos muçulmanos e tudo mais. Como que é da chegada dos muçulmanos e também dessa questão dos visigodos ali, como que esses moçárabes estabeleceram essa relação com os visigodos, né, com esses reinos do norte e os visigodos, e então assim como está dizendo, foi se formando então essa ideia de pertencimento, de alguma forma, que está relacionado aos visigodos, que é o retorno a um topos do Isidoro de Sevilha, mas que ganha força com esses moçárabes do século IX que estão migrando para os reinos do norte. Né? Então, é a partir daí que começa essa ideia de pertencimento e que vai estar na base da ideia de retomar a terra? Não, exatamente isso. O século IX é o século chave para a gente pensar. Ou seja, e é muito interessante que isso acontece mais de 100 anos depois da conquista. Mais de 100 anos com territórios assim, já afastados que vai começar a se colocar essa ideia. E isso, tem um historiador português, Antônio Rei, e ele fala isso brilhantemente, que a reconquista é uma soma entre o louvor da Espanha e a perda da Espanha. E ele usa uma metáfora bonita, que é como se o louvor da Espanha fosse a terra, a perda da Espanha fosse as lágrimas do luto, e a mistura dessas lágrimas com a terra forma o barro e o cimento que vai formar a Reconquista e a Espanha que a gente fez do período medieval. É a soma desses dois topos que vão construir o que a gente chama de Reconquista Ibérica, quanto conceito operacional e quanto uma ideologia, obviamente. E quando, assim, na historiografia, ou mesmo a partir das fontes, se pode identificar, bom, a Reconquista começou aqui. Então, exatamente isso vai começar no que a gente pode chamar de primeiro é o problema da cronologia. O primeiro deles é pensar, do mesmo e uma metáfora interessante, a gente pensar a Guerra dos 100 Anos. As pessoas às vezes pensam que foram 100 anos direto de guerra. Não, a gente não sabe que não foi, tiveram momentos de paz e tudo. De modo similar, a gente vê isso com a Reconquista. Parece que, assim, séculos 8 e 15, de 711 a 1492, teve guerra sem parar, sem nenhum momento, foi aquilo seguido inúmeros e inúmeros conflitos bélicos. Então a gente tem que ver esse primeiro problema cronológico, né? A gente não pode seguir. O segundo problema cronológico o que a gente já falou anteriormente, é que é difícil de falar de Reconquista quando começa um século depois dessa situação de pertencimento. Mas tem um marco inicial que essa historiografia clássica, tradicional, coloca, e mesmo a historiografia medieval vai colocar isso, que é a Batalha de Covadonga, que teria sido travada em 722, no norte da Península Ibérica. Só que é interessante que essa batalha, que é o marco fundador da Reconquista, não é uma batalha de conquista, é uma batalha de defesa. Ele é um momento de defesa. É muito estranho isso. Eles em cima, eles enfrentando centenas, milhares de tropas muçulmanas, eles com um exército pouco, só que estavam acima de um monte. Então foi uma batalha de defesa. Então, ou seja, começa nessa lógica, numa lógica defensiva.
E o que a gente vai ver é que até o século XI, a gente não tem uma grande expansão. A gente tem conquista de um ou outro território, mas é pouco. Assim, em ganhos territoriais é muito pequeno. Não chega, não dá para chamar de reconquista. O que a gente pode chamar de reconquista de cristã, ou, como eu prefiro falar, e eu não falo isso sozinho, como uma conquista de Al-Andalus, a gente começa a partir do século XI. E por que o século XI? A gente pode enumerar alguns fatores. O primeiro deles, com a morte de Al-Mansur, que era um governante na época do Califado Omíyado, houve um momento de crise sucessória, um conflito, uma espécie de guerra civil, e a fragmentação desse califado em inúmeros reinos taifas. E o que são esses reinos taifas? Taifa é parte, significa parte. E aí você vai ver, vai se formar pequenos reinos, assim. Vai se formar a taifa de Saragoça, a taifa de Valência, a taifa de Granada, a taifa de Sevilha. Você vai uma multiplicidade de taifas, ou seja, há uma fragmentação desse poder muçulmano, esse domínio muçulmano na Península Ibérica. O segundo fator que a gente poderia salientar é um crescimento demográfico desses reinos ibérico-cristãos, junto com a migração de moçárabes. Então, há um contingente populacional, com mais gente, eles conseguem produzir mais na terra, arar mais a terra, produzir mais riquezas. Um terceiro fator que a gente também pode colocar é a imposição de párias. O que são essas párias? São tributos cobrados pelos reinos cristãos a esses reinos taifas, ou seja, há um processo de enriquecimento das monarquias do norte. Ou seja, nos séculos XI e XII, nesse primeiro momento dessa conquista de Al-Andalus, a gente tem um processo que basicamente os cristãos dobraram seus territórios. Ali é um momento que a Península Ibérica fica quase no meio a meio. Se a gente for pensar entre os séculos XI e XII, a Península Ibérica é repartida ao meio. A gente tem os reinos cristãos, Leão, Castela, Aragão, e Portugal, a gente está falando já do Portugal, já como parte da Península Ibérica e os reinos taifas ao sul. Nesse momento, a gente pode salientar que foi assim, importante, foi a conquista de Toledo em 1800. Por que Toledo é importante? Não só ela fica no meio da Península Ibérica, basicamente no meio da Península, ela foi a capital visigoda durante boa parte do reinado, né? Ou seja, havia um simbolismo importante em conquistar. Quando VI de Leão e Castela conquistou Toledo, aquilo teve um impacto simbólico. Alguns anos antes, já em 1073, ele usava esse título, mas ele vai usar forte mesmo a partir de 1085, que é o título de Imperator Totius Hispaniae, que, como a vantagem da gente ter uma língua próxima do latim é fácil de entender, né? Imperador de toda a Espanha. A gente tem, aí eu, apesar de não gostar de usar o termo onda, vou usar o termo onda, no século XIII a gente tem uma segunda onda. E essa segunda onda, ela vai pegar aquele território que já estava metade e vai novamente dobrar esse território. Há um processo de expansão absurdo durante o século XIII. E aí é justamente que nesse momento sobra o reino de Granada, a taifa de Granada. Eu vi a pergunta, estou vendo a pergunta também. Ah, sim. Então, a gente, infelizmente, a documentação que tem acesso a essa historiografia, a gente vai ter mais para o século IX, essa historiografia muçulmana, séculos IX e X. No século VIII, eu desconheço algum documento que vai falar sobre esse processo de conquista de Al-Andalus. Eu realmente desconheço. A gente vai ter esse primeiro documento que eu coloquei no Egito, no século IX, que vai falar desse Fatih, né, dessa conquista. Né, o primeiro documento que tem conhecimento sobre a conquista de Al-Andalus. E aqui, retomando a lógica que a gente estava conversando, e normalmente quando sobra só a taifa de Granada, ou seja, já é um processo que a reconquista está basicamente feita, e ainda em 1046, o de Granada já era o... Não, ele jura bastante.
já é um... Ou seja, a Reconquista está porque o reino que o único passo que ainda não estava sob domínio sala dos cristãos, que a gente que se passado não significa que não vão ser reconquistados. E isso é importante também, porque a historiografia às vezes tem esse olhar teleológico. Ela primeiro explica esses motivos, como já passou tudo, motivo foi crescimento demográfico, foi a dinástica, foi a imposição das párias, como se isso por si só explicasse todo o processo. É importante que é muito mais multifacetado. E é uma coisa que a gente pouco observa, como durante os séculos também houve um avanço do lado muçulmano. Está nos séculos XI e XII, que a gente mais conhece, a gente vê inclusive na própria escola, são essas ondas de dinastias norte-africanas. Então, os almorávides no século XI e os almohadas no século XII. Então, a gente tem essas primeiras ondas. Depois, a gente tem no século XIII, e é importante frisar, mesmo os conquistados, tanto os reinos de Aragão quanto os reinos de Castela vão sofrer revoltas desses lugares recém-conquistados dos muçulmanos, ou seja, com o apoio de Granada e com o apoio do norte da África. Ou seja, há tentativas de revolta, de se libertar do cristão. E a gente ainda tem mais no século XIV, os Merinidas, né, que também é uma dinastia do norte da África, o rei de Marrocos, que vão se aliar junto aos granadinos, vão dar territórios na Península Ibérica, e eles só na batalha conhecida como Batalha de Taifa, ou Batalha de Taifa normalmente é mais conhecida como castelhana. A gente conhece como Batalha do Salado, em 1340, que tinha uma aliança do rei de Portugal, Afonso IV, com o rei de Castela, para bater nessa tentativa de conquista de Al-Andalus pelos muçulmanos novamente. Mas então, nesse período que tu está contando aí, é mais ou menos o período que está acontecendo também as cruzadas. Né? Então, todo esse embate com esse mundo muçulmano. Então, nessa questão vamos dizer assim, dessa reconquista, ou dessa invasão da Andaluzia, dessa retomada ali das terras, a gente pode relacionar também com esse movimento de cruzadas? Bom, sim, não. A historiografia tradicional, muito às vezes, influências vão ser principalmente do reino do e construir uma mentalidade cruzadista na Península Ibérica. Só que, obviamente, tem problemas. A gente vai ver, por exemplo, o historiador espanhol, extremamente importante, o maior especialista sobre a Reconquista, que é o Francisco Garcia Fitz. Ele fala que a sacralização da guerra é anterior a esses movimentos de cruzada. Se a gente for ver tanto entre os visigodos, mas principalmente entre os asturianos, a guerra já teve esse caráter sagrado. A guerra, que a gente for ver, por exemplo, nas crônicas do século IX, que a gente já mostrou nessas crônicas asturianas, o caráter sagrado de retomada da Península Ibérica já está ali colocado. Só que a gente também não pode, de jeito nenhum, dizer que não influenciou, porque influenciou. Não é essa a questão, é sim e não. Ela influenciou. E a gente pode colocar, por exemplo, o exemplo das ordens militares. Templários, hospitalários, isso sem contar as várias ordens que foram criadas na Península Ibérica. Né? Um monte de ordem foi criada, essas ordens militares. E elas foram extremamente importantes, tanto para a conquista desses territórios, quanto para a manutenção desses territórios, para a organização territorial, para a construção de fortalezas. Eles foram extremamente importantes. Isso sem contar... já vou ver essa pergunta do Brad antes de responder. Tá? O ideário de cruzada que chega na coisa. Por exemplo, a conquista de Lisboa se dá num contexto de cruzada. Então, o que a gente pode pensar? Isso funciona... o que acontece? Na Península Ibérica se evita... se evita, principalmente se a gente está falando de Castela, se evita chamar de cruzada. Só que o que a gente tem que colocar? O que caracteriza uma cruzada? Tem bula papal, muitas delas tiveram bulas papais
questão da... Nossa, tá faltando a palavra. Prometendo que a alma vai ser salva no conflito, né? Se tu combater na Península Ibérica, tua alma vai ser salva. O que a gente pode colocar, cruzadas, alguns historiadores, era das cruzadas, ou das cruzadas, que é muito comum em inglês a gente chamar de Crusader World. E aí o que a gente pode chamar desse mundo cruzado? A gente pode colocar essa cruzada ibérica, reconquista, que a gente normalmente chama de cruzada na Santa, no ultramar, e também a cruzada no Báltico, né? Então, a cruzada no Báltico ali é importante a gente se contar, que a gente normalmente não observa tanto aqui no Brasil. A gente tem poucos estudiosos, assim, isso se não lembro agora de cabeça, sobre cruzada no Mar Báltico, na região do Báltico. E isso é também importante, por exemplo, o cruzada, tal como reconquista, é um termo exógeno. A gente não via as pessoas chamando ali a cruzada. O que a gente vê em geral é o termo passagem, é como se fosse uma peregrinação. E a gente vai ver que esse passar vai aparecer tanto no ultramar quanto na Península Ibérica. Só que o que a gente também percebe é que há uma hierarquização dessas passagens, dessas cruzadas. A cruzada do ultramar está acima das outras. Acaba sendo mais importante que a cruzada, do que tanto a reconquista ou mesmo o que a gente chama de, agora está faltando, tem um nome específico, né, tem um nome dado, vou chamar de cruzada do Mar Báltico. Seguindo então, e aí também, eu acho que também é legal para continuando respondendo essa pergunta do Breno, são as diferenças entre os reinos. Quando a gente fala de reconquista, normalmente a gente está falando de Castela, e isso é muito culpa do Franco. Porque há não só do Franco, mas do regime franquista, né? É como se o regime franquista ele coloca Castela como sinônimo de Espanha, né? Isso e reconquista como sinônimo de... Não, dá para colocar o próprio se eu não me engano, eles tiveram bulas papais. O filho do Jaime, o Afonso Pedro... pediu. O Afonso também pediu. O Afonso também pediu pro Papa uma bula. E estava lá convidando também o rei da Inglaterra para poder ir para uma investida contra a África que não deu certo. Pedro III de Aragão, ele foi para Efríquia, que é mais ou menos ali na região da Tunísia, atualmente, né? Ele tentou uma cruzada na Efríquia, ele foi com as tropas, e só depois das tropas ele pediu a bula papal. Só que aí tem alguns historiadores que colocam que foi mais uma estratégia dele, de levar o exército para Efríquia, porque ele queria conquistar Sicília. Então, tipo, ele conseguiu levar as tropas dele para Efríquia, silenciosamente, assim, opa, já estamos aqui do lado, é só subir um pouco, dá para chegar na Sicília. Então, assim, mais uma vez, essas bulas papais, elas vão aparecer, né? Só que, mais uma vez, há uma hierarquização. Né? A cruzada no ultramar é mais importante. E a gente vai pensar, por exemplo, Raimundo Lúlio, e eu vou falar no final que eu quero falar aqui no final dessa live um pouco sobre o Raimundo Lúlio, mas o Raimundo Lúlio tem esse projeto. Ele fala que a cruzada não dá certo porque eles estão indo só para o ultramar. A cruzada, ela tinha que dar certo, ela tinha que ir descendo, vai, desce, retoma a Península Ibérica, conquista o norte da África e vai até a Terra Santa. Não adianta só ir para a Terra Santa, porque senão os muçulmanos conseguem apoio, a gente tem que ficar tirando esse apoio deles. Então é importante essa cruzada em vários frontes. Há essa noção. E aí, a diferença dos reinos, eu acho que isso é importante. Portugal, por exemplo, pouco vai falar de reconquista. A gente tem uma exceção, que é o Pedro Afonso de Barcelos, que mesmo assim, quando ele fala de reconquista, ele vai criar um neogoticismo muito específico, assim, essa herança dos godos ele vai mudar muito. E por quê? Porque Portugal ela precisava fugir da sombra de Castela, né? Então ela se aproxima muito mais de um ideário de cruzadas. Assim, e Portugal é muito mais cruzadístico do que reconquistador. Aragão também é outro problema, porque Aragão, a gente vai ver principalmente pelo lado catalão, é um elo muito mais forte com essa herança franca do que uma herança goda. A produção historiográfica nos séculos XII e XIII em Aragão, patrocinada pela coroa, ela não fala de herança goda, ela fala de herança franca.
E a reconquista que acontece, a gente pode ver que há um vocabulário de retomar, que é um típico da reconquista, só que esse vocabulário é muito mais usado por de um território cristão do que necessariamente godo. Não há uma menção a um goticismo. É muito mais ao fato de ser cristão. E como que se dá, então, dentro dessa questão? A gente falou de guerra, batalhas, conquista, invasão, mas como que se dá essa relação entre cristãos e muçulmanos dentro desse contexto aí? Então, primeiro fator que a gente pode colocar, lembra que logo no início dessa live, eu falei sobre esses moçárabes que ficaram sob domínio muçulmano, né? Isso era muito comum, era o que os árabes vão chamar de os dhimis, né? Que são povos do livro que permaneciam eram protegidos, né? Eles permaneciam nesse mundo, no mundo muçulmano, podiam manter seu culto, podiam manter suas propriedades, e eles, inclusive, eram extremamente vantajoso porque o tributo deles era maior. Então, para o mundo muçulmano, fazia muito mais sentido não converter, porque você ganha muito mais, pensando no viés político-econômico, não converter, porque você consegue arrecadar mais dinheiro. E aí é importante falar que os cristãos, eles não fizeram muito diferente. A gente tem, os muçulmanos que ficaram nesses territórios, puderam, na maior parte das vezes não, é meio forte falar isso, mas eles puderam colocar em alguns, manter suas leis, seus costumes, suas propriedades. A gente não pode esquecer que também é no momento que são criadas as morarias, as judiarias, ou seja, são os bairros específicos, normalmente afastados da cidade. Tem especialistas muito bons aqui no Brasil sobre isso. A professora Renata Vereza, da Federal Fluminense, eu não sei se tem alguém da Federal aqui, acho que eu tinha visto o Thiago Maguela mais cedo, mas tem trabalhos muito interessantes sobre isso. Então a gente tem esse território, a gente tem propriedades que eram vizinhos, relações entre vizinhos cristãos e muçulmanos. Tem um livro que eu até vou indicar na bibliografia, que é do Brian Capus, que é Vencedores e Vencidos, que ele vai ter uma discussão muito interessante sobre isso. E isso aqui também é importante falar, que a gente não pode criar uma era dourada, né? Como se todo mundo andasse de mãos dadas na Península Ibérica. Eu já vou responder essa questão do breve, que não era uma era dourada. Vou citar o exemplo aqui da conquista das Ilhas Baleares, mais uma vez, imaginando o mapa da Península Ibérica, até a Península Ibérica, e ali, assim, o cantinho da Península Ibérica tem duas ilhas, ali, ó, que são as Ilhas Baleares, que é a taifa de Maiorca, então composta por Maiorca e Menorca. E nessa conquista, os muçulmanos foram basicamente massacrados e os que sobreviveram foram escravizados. É importante falar que havia escravidão na Península Ibérica e havia escravidão na Idade Média. Isso é sempre importante. Agora, a questão do coisa, eu não entendi direito. Eu passei... consegue subir. Tá, deixa eu ver aqui a questão do breve. Como ficava a questão da coroa de Castela, reivindicar o título de imperador de Espanha, enquanto a coroa de Aragão estava ao lado, por ser vínculo de uma outra dinastia que não Goda não era. Então, o título de... A Adeline Rouquat, naquele livro História Medieval da Península Ibérica, ela fala isso. Havia uma pretensão, mas assim, isso também é um olhar contemporâneo que a gente tem, às vezes estraga a gente. A gente vai olhar o mapa do século XIII. Se a gente olhar o mapa do século XIII, aí a gente pensa, gente, o que é Aragão e Portugal perto de Castelo? Em termos de terra, Castela tem muito mais gente. Só que a gente tem que pensar tanto Portugal quanto Aragão, até por ter uma fronteira marítima muito maior, tem muito mais mercadoria, as terras são mais férteis. Então, há uma série de coisas que colocam os reinos um pouco equiparados. Não é tão uma discrepância. Então, não havia tanto um poder do reino o rei de Castela, não poderia se dizer. Inclusive, por exemplo, no século XIII, durante boa parte do século XIII, o rei de Castela era genro do rei de Aragão. E o rei de Aragão dava conselhos e quase entrou em conflito algumas vezes. É muito interessante a perspectiva do Jaime, primeiro, em relação ao Afonso. Porque ele aproveita para dizer que dava conselhos para o Afonso. Né, que ele aconselhava o Afonso.
o ancião ali, o sábio da Península Ibérica, né? O Jaime, no caso. Ele era o rei mais velho. Até de certa maneira fazia sentido ele se considerar, durante boa parte do tempo ele era o rei mais velho. E é interessante que ele coloca o Afonso como o menininho. Você é o menininho. Vem cá, senta aqui. Senta aqui. Era uma relação assim, bem interessante. E ainda, nesse ponto aí, por exemplo, nesses conflitos, teve até uma coisa, o rei de Navarra, houve conversas para ele adotar o Jaime como filho, para que o Jaime herdasse o reino de Navarra, desde que o Jaime ajudasse o reino de Navarra contra Castela. Então, ou seja, é sempre importante falar de reconquista, inimigos muçulmanos, mas havia muitos conflitos internos. Então, Castela se dizer como imperador, o Afonso X, ele tem todo um projeto como imperador, mas é assim, é uma coroa que não tem poder. Se chamar imperador no século XIII, ele não tem poder sobre Portugal, ele não tem poder sobre Aragão. Algumas famílias têm algum poder sobre Navarra, mas assim, não faz muito sentido. É um título... Até que é importante, o próprio conceito de Espanha é bem disputado. Por exemplo, Portugal e Castela. Portugal olha muito mais para Castela, não vê tanto Aragão na Espanha. O rei de Aragão já se vê mais na Espanha. Aí tem a questão da Catalunha. É muito problemático o próprio conceito de Espanha. Dentro do que você está falando, eu me lembrei de uma questão que já no final do governo do Afonso X, ele está tendo problema com a nobreza, principalmente com o filho dele. E nessa revolta da nobreza, que os novos estão se colocando contra ele, ele manda uma carta para o Yusuf, o amigo dele, quer dizer, o inimigo, o antigo inimigo muçulmano na África, para tentar ajudar ele contra a nobreza castelhana. Então, quer dizer, aí é uma tentativa de aliança de um rei cristão, né, com um ex-inimigo ou um adversário ali contra quem ele já lutou, muçulmano, para poder entrar com ele contra essa nobreza castelhana. Exatamente o que eu ia falar agora, por exemplo. E isso não é novo, isso é antigo na própria Península Ibérica. Se a gente for ver, lembra lá anteriormente eu falei sobre essas párias, né, que eram cobradas tributos. Uhum. Muitas vezes, o que os cristãos ofereciam em troca? Por exemplo, uma taifa X estava num conflito contra uma taifa Y. Ela dava dinheiro a essa taifa X para algum reino cristão ajudar no conflito contra a taifa Y. Ou seja, então por isso que é importante, a gente tem que olhar esses fatores religiosos, eles são importantes, mas a gente tem que conjugar no nosso olhar outros fatores políticos e econômicos. Isso é importante a gente seguir esse caminho. Sim. Então, a gente está aqui com falta 8 minutos para acabar, é rapidinho, passa rápido. E daí é uma questão que eu acho bem importante, porque a Reconquista tem sido chamada aí na discussão política atual, inclusive, né? Na Espanha, essa ideia de uma reconquista, de valores cristãos, e fazendo um paralelo, inclusive, com a questão da migração e toda essa questão dentro da Europa, com a migração de muçulmanos, ou não muçulmanos, mas de imigrantes em geral, e também todo aquele movimento desde 2015 também, o pessoal chamou de refugiados. Eu queria saber um pouco assim, o que essa, vamos dizer assim, eu vou chamar de fantasma, mas melhor assim, essa imagem, né? Essa imagem da Reconquista mexe ainda não só com algo distante, mas mexe ainda com discursos atuais, não só políticos, mas assim, discussões nas redes sociais, e até no Brasil tu pode encontrar isso nas redes sociais, essas discussões, equívocos, né, de como toda essa imagem é utilizada para exclusão. Mas eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso. Sim. É o que é sempre importante falar. Reconquista, mesmo que ela seja um conceito operacional, mesmo que a gente possa utilizar ela ainda é um conceito que surgiu no século XIX, ele é ainda um conceito carregadíssimo de ideologia. É importante falar, quando ela surge no século XIX, ela transforma os muçulmanos numa população estrangeira, ou seja, os muçulmanos não pertencem à Espanha, e a gente pode ver isso, por exemplo, na própria Constituição da Espanha. A gente vê isso o tempo todo na historiografia, a gente vê todo o tempo, e se calhar até hoje, no século XXI,
tu encontra historiografia que desconsidera a presença muçulmana como se fosse uma cultura europeia ou na formação da Europa. Não é à toa que quando eu fiz a IC lá e a gente colocou lá os grupos de pesquisa, quem pesquisava muçulmanos de um modo geral na Espanha, ficava na Andaluzia. É a comunidade autônoma da Andaluzia. De resto, é muito difícil tu ver grupos que pesquisam o mundo muçulmano e árabe, pelo menos há 10 anos atrás. Já faz tempo, não sei se, né? Há 10 anos atrás era muito difícil tu ver. Outra coisa importante que a gente pensar é que a Reconquista, esse conceito, ele é um conceito que foi extremamente utilizado pelo franquismo, né? O Franco, ele se apresentava quase como um caudilho, ele era um segundo Cid, um segundo Pelayo, e quase como ele fizesse uma segunda Reconquista, ou uma continuação da Reconquista, que é, se na Idade Média eles expulsaram os muçulmanos, Franco, na sua Reconquista, no momento que ele reconquistasse a Espanha, ele ia expulsar os comunistas. Bem atual, inclusive, isso. Então há esse processo no século XX. E aí aqui é importante falar que, pensando mais no hoje, o que um historiador espanhol, o Alejandro García San Juan, ele chama de reativação ideológica da Reconquista. E como é que a gente pode colocar essa reativação? O primeiro, assim, evidência que a gente coloca é aquele livro clássico, vamos colocar entre aspas, que nem é bom para isso, né? Que é do Samuel Huntington, que é o Choque das Civilizações de 96, né? Quando ele coloca essa... Então, ele tem, mas se a gente for pensar em número de grupos, Thiago, a maior parte dos grupos está concentrado na comunidade autônoma, na comunidade autônoma da Andaluzia. Tem grupos em Madrid, eu acho que tem 1 ou 2 grupos em Madrid, alguns grupos em Zaragoza. A Universidade de Zaragoza tem um grupo bem forte também. Tem grupos fora da Andaluzia, mas eu me lembro que eu cheguei a bolar um mapa desses grupos, como eles estão espalhados geograficamente. Dá para ver que as outras comunidades autônomas têm 1 ou 2 e a Andaluzia tinha 8. Então você tem um número muito maior de grupos de pesquisa voltados só para o mundo muçulmano. Existem em Madrid, em Barcelona. O segundo momento a gente tem que falar que assim, recrudesce isso naquele momento de guerra ao terror, né? O terrorismo, né? Quando Bush fala, né? A cruzada contra a barbárie, que na verdade era cruzada contra o muçulmano, cruzada contra os terroristas, né? E aí a gente tem em Madrid, né, 2004, os atentados, teve o ex-presidente, o José María Aznar, ele fala uma coisa que eu vi isso aqui numa palestra do Alejandro, acho que isso foi semana passada, inclusive, que eu achei isso assim, genial de tão ruim, mas é genial colocar isso, que é quando ele fala, o problema da Espanha com a Al-Qaeda começou no século VIII. Ou seja, há uma atualização dessa reconquista. Hoje em dia, se a gente pensar, esse início desse ano, ano passado, é muito comum ver em redes sociais, em tweets, no dia 2 de janeiro de 1492, que é quando aconteceu a conquista de Granada, né, o que seria esse final da Reconquista, políticos de extrema direita e direita falando assim, nossa, viva a conquista de Granada, viva a nação espanhola, nós vamos lutar contra os muçulmanos para sempre. Os muçulmanos nunca vão ganhar. E aí que é importante, por exemplo, Portugal. Portugal, ela não tem uma história tão forte de reconquista desde a Idade Média. No século XIX, era muito mais importante as grandes navegações do que a reconquista, né, para a construção do Estado Nacional. Só que hoje em dia, a gente, com esses avanços desses grupos de extrema-direita, contra os muçulmanos, islamofóbicos, a gente vê que a reconquista ela ganha um certo espaço. Mas a reconquista ela chega no Brasil. A gente vê um debate... sobre a dizer, né? A gente fala de Portugal, mas chega no Brasil... Quando a gente vê isso, eu penso naquele texto do Nicolau Shevchenko, ideias fora do lugar. Eu acho que essa ideia é perfeito, porque não faz muito sentido como essa reconquista chega no Brasil, né? E aí, como é que a gente vê isso? Uma evidência disso, em 2017, há 13 anos atrás, a produtora Brasil Paralelo, ela fez uma série, né, A Última Cruzada, né? No primeiro episódio da Última Cruzada, ela traça um paralelo muito peculiar, que é herança ocidental, os visigodos como herdeiros protetores da herança ocidental. E aí traça um paralelo Reconquista, grandes navegações e Brasil. Tentam traçar todos esses paralelos, como se a Reconquista fosse uma continuação das grandes navegações e a descoberta do Brasil fosse uma continuação da Reconquista, né? E a Reconquista aparece aqui como um processo civilizacional. E de civilizar nos piores sentidos dessas palavras, assim, né?
É um processo civilizacional. Só que é interessante que isso não é algo novo no Brasil. E a gente pode encontrar no século XIX. Desde lá no IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, aquele texto do Von Martius, o Como se deve escrever a história do Brasil, mas mais precisamente no Van Hagen, quando ele escreve a História Geral do Brasil. Ele coloca, o Van Hagen, começa o livro sobre a História Geral do Brasil, começando falando do Alexandre Magno, da ânsia conquistadora grega, do berço... Parece uma crônica medieval. E aí ele vai para uma das coisas mais loucas que eu li na minha vida, típica do século XIX, que ele traça que o filósofo catalão Raimundo Lúlio é responsável pela descoberta da América. E por que ele coloca isso? Porque é importante falar que o Raimundo Lúlio ele defendia essas cruzadas tanto no ultramar, quanto na Península Ibérica, quanto na África, entre os séculos XIII e XIV. Ele tinha essa defesa. E aí, esse projeto luliano pro Van Hagen, ele dá certo, ele se funde. Com a expulsão dos muçulmanos pelos reis espanhóis, com a expansão portuguesa na África e, por fim, na descoberta da América. Ou seja, tudo isso vai culminar para a descoberta da América. De Lúlio, das cruzadas, Reconquista, vamos chegar no Brasil. E aí o que é importante pensar que essas ideias, elas são tão anacrônicas hoje quanto eram no século XIX. Não faz sentido. É uma daquelas loucuras do século XIX que, não sei se o Brasil Paralelo chegou a ler o Van Hagen, mas as ideias já estavam no próprio Van Hagen. Então, nem precisa inventar, né? Já está lá. O Thiago tá rindo. O Thiago rindo ali, né? Quando eu vi esse documentário, a minha reação era pausar. Isso sem contar que os grandes especialistas sobre essa história eram o Olavo de Carvalho, 2 dos Orleans e Bragança, inclusive um daqueles que é deputado estadual. É um pessoal especialistíssimo no assunto. Assim. Eles não têm muita coisa, não. Talvez nem tenham lido, né? Eles leem, isso não dá para negar, eles leem bastante coisa. Só que eles leem coisas meio loucas, vamos colocar assim. Que não fazem muito sentido. Complicado. Então, Rodrigo, agora a gente tem 3 minutinhos ainda. Tu quer falar uma última coisa, assim, para amarrar nossa conversa? Assim, tentei dar uma corridinha agora no final para tentar apresentar essa questão do Brasil Paralelo, que eu acho muito interessante, mostrar que a Reconquista tem que a Reconquista ela tem uma influência no Brasil, esse debate ainda. É importante porque eu não discordo da ideia de se discutir o passado, a influência do passado ibérico no Brasil. Mas reciclagem historiográfica. Eu acho que faz todo sentido. Eu fiquei pensando como é que eles têm essa ideia, porque casa muito bem com a ideia do Van Hagen. Eu até pensei, esses caras, eles falam que os historiadores de hoje não sabem fazer trabalhos de história. Então, eu não duvido deles terem lido algum historiador do século XIX. Algum desses caras que fazem uma história geral. Eu realmente não duvido, porque casa muito bem. Eu não vejo, e é interessante que eu não vejo o pessoal da história da historiografia discutindo essa introduçãozinha do Verhagen, que eu acho genial. Eu acho genial um trabalho sobre história geral do Brasil, começar com Grécia, Alexandre Magno, e falar que o Raimundo Lúlio, um filósofo do final do 13, é responsável pela descoberta da América. Esse dá um bom artigo. Eu já escrevi alguma coisinha sobre, mas eu ainda quero... Mas eu ainda quero entender como é que essa ideia surgiu. Porque o problema é que assim, eu captei ela no século XIX. Eu ainda quero entender como é que foi essa loucura. Gente, a gente tem que se despedir antes que cortem a gente. Muito obrigada, Rodrigo, pela participação. Eu vejo que tem tanta coisa ainda para a gente falar, mas 1 hora parece que é muito, mas quando a gente vai conversar é pouco. E queria fazer propaganda para o próximo Meridiano Lives, que vai ser das beguinas. A gente vai trabalhar, então, vai ser uma filósofa que trabalhar com essa questão das beguinas, qual é a filosofia, qual é a proposta, que são essas monjas que e algumas vezes foram até tidas como hereges, né, da Idade Média, estão esse pensamento feminino dentro da igreja. Eu acho que vai ser bem interessante, né?